aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, a gente está aqui novamente no canal do Aldrin, que é o meu canal, e hoje para dar prosseguimento com a nossa resenha, com a nossa história da filosofia baseada na obra do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Tá? E, bom, hoje a gente segue falando de filosofia medieval, seguimos aqui no segundo volume, e hoje a gente não vai falar de nenhum autor específico, mas a gente vai falar sobre algumas condenações que as obras do Aristóteles sofreram. Hoje vai ser um vídeo bem mais curto. Algumas condenações que as obras e algumas doutrinas do Aristóteles sofreram, para poder entender um pouco mais a filosofia daqui em diante. Uma vez que o Averroes e os filósofos islâmicos falaram sobre Aristóteles, isso teve consequências significativas para o mundo cristão. E é um pouco disso que a gente vai falar hoje aqui. A gente já falou um pouco de algumas consequências no último vídeo, mas hoje a gente vai falar justamente dessas condenações que tiveram implicações bastante relevantes também. Mas antes de entrar no conteúdo do vídeo propriamente dito, eu gostaria de lembrar a vocês de que vocês podem ajudar financeiramente o canal de várias formas, comprando os livros pelos links na descrição, tanto este volume aqui como os outros da coleção, você compra pela Amazon normalmente, pelo link, para você sair o mesmo preço, só que eu ganho uma comissão em cima, então é muito bom. Você também pode fazer uma doação por Super Chat durante alguma live que estiver rolando. Também pode fazer uma doação através da chave Pix, que está aí embaixo. E o apoio mais importante que você pode dar é o apoio no Apoia-se. Aí embaixo tem o link da plataforma no Apoia-se, onde você escolhe um valor a partir de R$2 para doar para mim, mensalmente. E é muito bom, por mais que você doe pouco dinheiro, para mim é muito importante, porque eu tenho certeza de que eu vou receber no mês seguinte. Mesmo que você só doe R$2, para mim já é muito bom, já me ajuda bastante. Então, vamos pro vídeo. Bom, gente, então como eu ia dizendo, hoje a gente vai falar um pouco sobre as primeiras condenações do aristotelismo. Houve várias, na verdade, mas a gente vai falar aqui sobre as primeiras. Para poder falar das próximas, a gente tem de passar primeiro por Santo Tomás de Aquino, que, enfim, já será o tema de daqui a alguns vídeos. Mas vamos ver aqui, então, o que o Reale começa dizendo. As primeiras condenações do aristotelismo. Foram particularmente essas consequências que animaram o debate entre os escolásticos, decididos a combater suas premissas, seja por meio de uma leitura mais atenta de Aristóteles, seja redescobrindo o sentido mais genuíno de algumas verdades da religião cristã. Que consequências são essas que ele mencionou aqui? Ele está fazendo uma ponte aqui com o que a gente disse no último vídeo, que é o parágrafo anterior a esse trecho. Uma vez que o Averroes concebeu o intelecto passivo como sendo uno, se você não sabe o que é isso, volte no último vídeo sobre o Averroes. Uma vez que ele concebeu, então, o intelecto passivo como sendo uno, isso trouxe uma série de consequências, uma certa variedade de interpretações que se podia fazer da doutrina dele. E essas interpretações implicavam certos corolários. E, tendo essas implicações, algumas teses se tornam problemáticas, algumas teses se tornam menos atrativas para o mundo cristão. E, é por causa disso que vai surgir uma necessidade de se combater as doutrinas do Averroes e, por extensão, também as aristotélicas. Várias doutrinas do Aristóteles, como a gente já viu, são contrárias ao ensinamento cristão. A gente está falando aí da eternidade do mundo, a gente está falando aí, enfim, de um Deus que não cria, uma concepção de Deus que não é de um Deus criador. Então você tem todo um conjunto de teses que vão ser trabalhadas para serem condenadas, e o pessoal vai tentar resolver isso de alguma forma. Mas eu lembro aqui que a partir do momento em que o Averroes ele coloca o intelecto passivo como sendo único para toda a humanidade, há basicamente duas interpretações que se pode tirar disso. Por um lado, uma interpretação ascética, segundo a qual o homem ele acaba sendo dignificado, ele acaba tendo uma dimensão ascética espiritual, justamente quando ele toca, quando ele toca esse intelecto possível, quando ele participa do processo de conhecimento, e portanto essa seria uma interpretação ascética na medida em que valoriza algo que não é meramente a matéria, é uma interpretação não materialista que se poderia fazer dessa doutrina. Mas há também uma interpretação justamente contrária, que vai completamente na direção oposta, que é uma interpretação que ele coloca aqui como hedonista ou como materialista. Materialista talvez seja o termo mais adequado aqui para essa interpretação. Que basicamente diz o quê? Uma vez que o intelecto humano ele
né, essa parte espiritual do intelecto, ela não é mais particular minha, particular tua, particular de cada um dos seres humanos, o ser humano ele perde a sua imortalidade no fim das contas. Né? Ele perde a sua imortalidade pessoal, individual. Que é uma doutrina que é cara para o cristianismo, por exemplo. Então uma vez que isso acontece, né, que você tem essa unificação do intelecto passivo, né, dessa dimensão intelectual humana que é imaterial, o que resta ao homem é simplesmente a matéria. Né? O homem é simplesmente matéria e, nesse sentido, ele não difere tanto assim das outras coisas. E isso é uma concepção materialista, né? Você aniquila a dimensão espiritual do homem e isso, obviamente, tem consequências profundas, principalmente numa época em que se tendia a considerar que o ser humano, né, a alma humana é imortal e que permanece após a morte. Né? Isso é central para várias doutrinas religiosas também. Então, uma vez aniquilado o intelecto propriamente dito do homem, né, o intelecto imaterial do homem, o homem simplesmente perde a sua imaterialidade e vira apenas um ente material. Né? Isso tem consequências práticas muito profundas. Né? O ascetismo, né, pode passar a ser desprezado a partir disso. Né? A ideia de que você tem de abandonar os bens do corpo em nome dos bens da alma, né, do espírito, o que quer que seja da religião, deixa de fazer sentido, porque essa dimensão espiritual e intelectual, ela deixa de existir simplesmente. Ela passa a não ser sua, minha, mas passa a ser do intelecto passivo. Né? Ele sim vai permanecer depois da morte, eu não. Então não tem por que eu ter preocupação com essa dimensão do meu ser, justamente porque eu não tenho mais essa dimensão no meu ser. Né? Seria, então, uma segunda forma de interpretar a doutrina do Averroes, né? A doutrina que o Averroes colocou. E é justamente essa que vai fazer com que surja muita suspeita quanto ao que o Averroes está falando. Né? Ele vai ser um autor muito estudado, né? Muita gente vai concordar com ele, mas também haverá muitas discordâncias. Né? Das doutrinas que são propriamente averroístas e das doutrinas que são aristotélicas, que acabam sendo usadas pelo Averroes e tudo mais. Bom, então foram particularmente essas consequências que eu acabei de falar, que eu acabei de mencionar, que animaram um debate entre os escolásticos decididos a combater suas premissas, seja por meio de uma leitura mais atenta de Aristóteles, seja redescobrindo o sentido mais genuíno de algumas verdades da religião cristã. Então, olha que interessante. Né? Essas doutrinas erradas, elas vão ser combatidas e contrariadas ou ajustadas de formas distintas. Né? Pode ser por meio de uma leitura mais atenta de Aristóteles, né, que revele que não era exatamente aquilo que o Aristóteles estava falando, seja redescobrindo o sentido mais genuíno de algumas verdades da religião cristã. Né? Então, tentando olhar para a religião cristã, né, para a doutrina cristã, e tentar ver um nível interpretativo mais fundamental daquilo que, enfim, alegoricamente pode estar escondendo alguma coisa da gente. Né? E aí o Reale diz aqui, que é esse o contexto no qual deve ser lida a interdição posta por Roberto de Courson. Como eu já disse aqui, quando se trata de francês, vocês podem ignorar a minha pronúncia, mas eu acho que é Roberto de Courson, nos primeiros estatutos universitários de 1215. Esse Roberto de Courson era um cardeal da igreja. E aí ele diz aqui, nesses primeiros estatutos universitários de 1215, nos fundamentos da leitura devem estar os livros de Aristóteles sobre a dialética, tanto da antiga como da nova lógica, nos cursos institucionais, mas não nos extraordinários. Entretanto, não devem ser lidos a metafísica ou os livros naturales de Aristóteles, ou sínteses dele, né? Sínteses dos livros naturais de Aristóteles. Né? Então, olha que interessante. Né? A lógica aristotélica, como a gente já viu aqui, ela já vinha sendo usada há muito tempo pelos cristãos. Né? Eles estavam ali trabalhando, usando a lógica para destrinchar o texto da Escritura, né? Colocar os santos padres em concordância e a própria Escritura também em concordância consigo própria. Né? Então, os instrumentos lógicos, as ferramentas lógicas estavam sempre sendo usadas. Né? Era visto como algo positivo, na pior das hipóteses, neutro. Né? Enfim, é algo que está ali que vai te ajudar a buscar a verdade, mas que nem necessariamente favorece o cristianismo, nem necessariamente atrapalha o cristianismo. Né? Você pode usar um instrumental lógico de diversas formas. E, enfim, então essas ferramentas dialéticas, elas sempre foram usadas. A gente já viu isso várias vezes. Entretanto, não devem ser lidos a metafísica ou os livros naturais de Aristóteles. Então, olha que interessante, né? Uma parte das obras de Aristóteles elas podem ser usadas nos cursos universitários, mas outras obras não. Né? No caso, as obras naturais do Aristóteles não podem ser utilizadas. Né? E aí a gente está falando da metafísica, né? Como ele disse explicitamente, e também da física, do céu, né? Enfim,
acredito que os escritos naturais também estejam inclusos aí, né? A Geração e Corrupção, acredito que também estejam nesse pacote, né? Que são os livros que tratam sobre a natureza, a constituição da natureza, das coisas naturais. E é muito curioso, né? Porque a metafísica do Aristóteles, enfim, a gente geralmente está acostumado, né, a associar várias vezes a metafísica do Aristóteles, claro, além do helimorfismo, forma e matéria, substância, etc., a gente está muito acostumado a associar a metafísica do Aristóteles àquela discussão do motor imóvel, né, da substância suprassensível, né, que é um ato puro, desprovida de potencialidade, etc., né, que tende-se a associar a Deus, né. Mas, enfim, a inteligência do Aristóteles é distinta, né, da inteligência, né, do Deus como é concebido pelos cristãos e pelo monoteísmo de maneira geral, mas ainda assim tem vários traços parecidos, né? Então, hoje em dia, a gente tende a associar rapidamente as coisas, mas naquela época, neste momento, o que estava sendo enfocado era muito mais as diferenças do que as semelhanças que a substância separada aristotélica guardava com o Deus cristão, né? Guarda com o Deus cristão. Então, esses escritos, então, por hora foram proibidos, né? Falaram, calma aí, não leiam isso aí. E é interessante notar que nos escritos naturais de Aristóteles também está inclusa o da alma. Também está incluso o da alma, né? O tratado sobre a alma, provavelmente por questões, por essas questões do Averroes ter se apropriado, né, da doutrina da alma do Aristóteles e ter interpretado de uma maneira que gerou aquela interpretação do intelecto único, passivo, e que transcende todos os seres humanos e esvazia o ser humano da sua imortalidade, né? Como a gente já falou neste vídeo agora no comecinho, revisando o vídeo anterior. Então, os escritos de lógica, né, de dialética do Aristóteles seguiam permitidos, mas os escritos metafísicos e físicos, não. E também sínteses deles, né, os comentários de Averroes, por exemplo, né? Então, sínteses desses livros também não eram permitidas, né? Não era permitido estudar de forma alguma esses livros nos cursos universitários. Bom, e como eu disse, isso foi uma proibição, né, que estava em alguns dos primeiros estatutos universitários de 1215. Né? Então a gente está falando do comecinho do século XIII. Mas aí o Reale vai falar aqui que na mesma linha está a decisão de Gregório IX, que em 1231, por ocasião da greve dos estudantes, que durou 18 meses, e a qual não era estranho o problema do aristotelismo, defendido pela Faculdade de Artes e combatido pela Faculdade de Teologia, confirmou a proibição de 1215, mas só até que os escritos de Aristóteles não fossem corrigidos. Ele coloca em latim aqui, né? Quousque examinati fuerint et ab omni suspicione purgati, né? Então até serem examinados e até serem purgados de toda suspicione, de qualquer dado suspeito que poderia ter ali, né? Então, olha que interessante, né? Parece que houve uma greve dos estudantes, durou 18 meses, e parece que a questão do aristotelismo era defendida pela Faculdade de Artes e combatida pela Faculdade de Teologia, né? Então parece que havia um conflito entre pessoas que queriam estudar o Aristóteles inteiro, né, digamos assim, né, essas obras que estavam sendo proibidas, nessas obras que estavam numa posição de polêmica, e tinham aqueles que queriam, que achavam que não deveria ser ensinado e tudo mais, né? Então a gente vê um conflito entre a Faculdade de Arte e a Faculdade de Teologia, né? A gente consegue imaginar porque a Faculdade de Teologia estava contra a adesão desses livros do Aristóteles, né? Como eu acabei de dizer, quando a gente está falando do Deus aristotélico, ele evidentemente guarda semelhanças com o Deus cristão, mas tem muita coisa diferente, né? E como o aristotelismo estava chegando forte, sendo usado para defender também outras religiões, isso gera um clima de suspeita muito grande, principalmente da parte da teologia, né? O pessoal da Faculdade de Arte estava muito mais tranquilo com isso, evidentemente. E então Gregório IX, em 1231, né, confirmou a proibição de 1215, mas só até que os escritos de Aristóteles não fossem corrigidos. Então até que eles, como eu disse, né, purgassem esses elementos suspeitos das obras de Aristóteles, não se podia ler. E como é que eles iam fazer essa correção? Como é que eles iam purgar os elementos suspeitos e, enfim, as coisas ruins das obras de Aristóteles? Como é que eles iam corrigir as obras de Aristóteles? O Reale segue aqui, dizendo que, nomeada por Gregório IX e composta por homens que deram provas de abertura para as novas correntes filosóficas,
Guilherme de Auxerre, que eu acho que se fala desse jeito, Estevão de Provins, eu acho que se fala assim, e Simão de Authie. Eu não vou arriscar pronunciar esse aqui. Então ele pegou esses 4 autores, né, Guilherme, Estevão e Simão, né, no caso são 3 autores, Guilherme, Estevão e Simão, não vou falar os sobrenomes porque eu não sei falar francês, enfim, eu acabei de tentar fazer isso. E, bom, fez uma comissão, né, justamente para que fossem corrigidos os escritos de Aristóteles. Percebam que não se trata aqui de uma adulteração do texto de Aristóteles para colocar as informações que eles acham que são as verdadeiras, mas trata-se de um comentário, né, de uma refutação dos pontos problemáticos e de propostas de solução, de outros pontos de vista, enfim. Trata-se de um trabalho realmente filosófico. Né? A gente não está falando aqui de uma correção textual, né? Você pega que não, você tira esse pedaço do texto do Aristóteles e coloca outra coisa ali. Né? Não é disso que se trata. Senão seria muito fácil. E como ele diz aqui, a comissão ela não concluiu o trabalho de revisão dos escritos aristotélicos, por causa da complexidade dos problemas e talvez também por causa da imperícia dos membros. Né? Então, se fosse só corrigir o texto literalmente, né, tirar as partes erradas, não teria nenhuma dificuldade. Né? Era só fazer isso, qualquer um conseguiria fazer. Mas o que o Gregório IX estava esperando dessa comissão era que houvesse uma refutação propriamente dita e uma correção dos pontos errados. E, então eles acabaram não concluindo essa revisão, salvo engano, porque o Guilherme de Auxerre morreu. Né, aí depois eles acabaram parando de fazer essa revisão. E, bom, como ele diz aqui, né, talvez pela imperícia dos membros e pela complexidade dos problemas. Né? Então, são problemas muito complexos. A obra de Aristóteles é uma obra muito grande, não se tinha a obra toda naquela época, mas ainda assim a gente sabe que é um grande autor. Né? Qualquer um que já pegou no Aristóteles vê que, assim, não é assim, né? Tipo, vou corrigir Aristóteles aqui. Né? Não é tão fácil. Então, não rolou. Né? Pelas vias da força, né? Pelas vias da imposição, vamos dizer assim, acabou não rolando. Mas aquilo que não foi feito por autoridade, realizar-se-á espontaneamente e progressivamente por meio da reflexão crítica e dos acesos debates dos pensadores cristãos. Né? Então, beleza, né? O Papa virar e reunir um grupo de pessoas para consertar as obras de Aristóteles não foi o suficiente. Né? Isso não deu certo. Então não rolou pela autoridade, mas espontaneamente a gente vai ver que o pensamento aristotélico vai começar a penetrar o cristianismo. Aliás, no próximo vídeo, no outro vídeo, sem ser o próximo, a gente já vai falar mais disso. Né? Então trata-se de um processo gradual, né, progressivo e realmente espontâneo, né, como ele diz. Né? Ninguém obrigou Santo Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino e outros autores que se utilizam de bases aristotélicas para... ninguém os obrigou a corrigir Aristóteles. Né? Eles naturalmente foram pegando ali o que era apropriado, desenvolvendo, corrigindo, discutindo, né? Enfim. E a gente vai ter oportunidade de trabalhar esses autores depois. Daqui a 2 vídeos, se não me engano, a gente fala de Alberto Magno, e aí eu acho que depois já vai ser Tomás de Aquino, a gente já vai entrar na filosofia dele. Bom, e ele fala que a partir do momento em que houve, então, essa entrada dos textos de Aristóteles e, enfim, essa tentativa de se discutir Aristóteles, né, quando foi levantada a questão aristotélica, os caminhos seguidos foram substancialmente 2. Um de maior adesão às indicações de Aristóteles, repensadas e corrigidas no contexto de teses propriamente cristãs, como já disse, e outro de maior adesão às indicações agostinianas, integradas por elementos de origem aristotélica. Então, olha que legal. Por um lado, a gente vai ter, a grosso modo, a gente pode colocar posições contra Aristóteles e posições a favor de Aristóteles. Do lado do pessoal a favor de Aristóteles, a gente vai ter uma iniciativa de realmente pegar e corrigir e fazer uma filosofia que é essencialmente aristotélica, porém cristã ao mesmo tempo. E do lado daqueles que vão rejeitar muita coisa do Aristóteles, a gente vai ter uma adesão às indicações agostinianas, né, a elementos da filosofia agostiniana que é influenciada pelo neoplatonismo, integradas por elementos de origem aristotélica. Então, ainda assim, se permitindo ser um pouco influenciadas pelo Aristóteles. Até porque, bom, a gente está aqui no século XIII já, né? Como eu já disse, as obras lógicas de Aristóteles já estavam sendo usadas há muito tempo. Então, é muito difícil de você simplesmente
se subtrair da influência de Aristóteles, você não consegue simplesmente aniquilar isso, né? Aquilo naturalmente existe por ali. E a gente vai falar sobre essas influências mais posteriormente, quais elementos da filosofia aristotélica foram incorporados nesses sistemas, vamos dizer assim, nessas formas de pensar agostinianas que começaram a surgir. E aí, então ele diz, né, que há esses dois caminhos, né, um de maior adesão a Aristóteles e outro de maior adesão a Agostinho. E ele diz aqui que o primeiro foi seguido por Santo Tomás de Aquino, o segundo por São Boaventura de Bagnoregio, né, São Boaventura, um nome famoso também. Ambos empenhados na obra de harmonização da razão com a fé. Então a gente vai ter de um lado Tomás de Aquino, do outro lado São Boaventura como grande representante. Mas tanto um como o outro foram precedidos por outras tentativas, entre as quais merecem particular atenção a de Santo Alberto Magno, mestre de Santo Tomás, e a de Alexandre de Hales, mestre de São Boaventura. Então parece que ele coloca aqui como se Tomás e São Boaventura atingissem o ápice dessas duas vias pós-aristotélicas, vamos dizer assim. Né? Tomás, né, seguindo mais fielmente, digamos assim, Aristóteles, né, incorporando mais do aristotelismo, e um lado agostiniano em São Boaventura, né, mais neoplatônico, ainda que com elementos de filosofia aristotélica. Né, diga-se de passagem, a gente vai falar disso depois, Santo Tomás é um dominicano e São Boaventura é um franciscano. Né, isso faz diferença, na verdade. A gente vai falar um pouco sobre essas ordens e a importância delas na história da filosofia depois. Mas ele diz aqui, né, que apesar de então ter havido esses pontos altos, né, dos dois lados, a gente teve etapas anteriores que foram, né, que permitiram que Tomás e Boaventura alcançassem as alturas que eles alcançaram. No caso ele está falando aqui de Santo Alberto Magno, né, que foi mestre de Santo Tomás, também um dominicano, e Alexandre de Hales, que foi mestre de São Boaventura, também um franciscano. E a partir dos próximos vídeos, na verdade o próximo vídeo vai ser sobre a filosofia hebraica, né? A gente vai falar sobre Maimônides. Mas depois, nos vídeos seguintes, a gente vai pegar primeiro a via dominicana, né, a via mais aristotélica, e falaremos, né, respectivamente, de Alberto Magno e de Tomás de Aquino, e pelo outro lado a gente vai pegar, e depois disso a gente vai examinar o outro lado da história, né? Vai falar primeiro de Alexandre de Hales e depois de São Boaventura, né? E é basicamente isso que a gente vai fazer nos próximos vídeos. E bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora estamos chegando no Tomás de Aquino, né, que, enfim, grande autor aí que todo mundo, uma galera eu sei que está a fim de ver. E, bom, é isso, né? Próximo vídeo a gente fala sobre Moisés ben Maimônides, outro filósofo muito importante que influenciou, inclusive, Tomás de Aquino. Então, é isso aí, pessoal. Um abraço a todos vocês. Não se esqueçam de deixar um like, comentar, se inscrever no canal, fazer todas essas coisas aí que eu sempre falo para vocês fazerem. Considerar apoiar o canal financeiramente também e, o mais importante, divulgar o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar pelo conteúdo, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau.